Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar de penhora. Muito bem. Penhora é o ato que nós temos sempre dentro de uma execução ou um cumprimento de sentença de obrigações de pagar quantia certa, quando o devedor, quando o executado, ele não vem espontaneamente e paga a dívida, né? Nós já temos aqui no canal duas aulas, uma relacionada à execução de pagamento de quantia certa, execução autônoma, e o cumprimento de sentença também. Bom, nesses dois casos, e lembrando sempre que o cumprimento de sentença é para título judicial e execução autônoma é extrajudicial, caso o executado não pague, é possível que o exequente indique bens de propriedade do executado para fins de penhora. Para que serve a penhora? Muito bem, aquele bem ele vem para garantir o pagamento do exequente. Isso quer dizer o seguinte: se o executado não pagar, esse bem ele vai poder ser expropriado, ou seja, tirado da propriedade do executado e entregue para o exequente, né, que é o seu credor. Essa penhora, também chamada por constrição, tá? Essa penhora é um ato executivo que afeta determinado bem, ou seja, reserva este bem para execução, permitindo então a sua ulterior expropriação. Nós vamos ver numa outra aula as formas de expropriação, tá? Então, pode ser, falando rapidamente, pode ser que o credor fique com aquele bem em troca da dívida, que vai ser a adjudicação, ou pode ser que ele leve à venda judicial ou particular aquele bem e fique com dinheiro. Então, são maneiras que o exequente vai ter de receber esse valor desse bem do executado que se encontra penhorado. Muito bem. A grande penhora, a primeira grande penhora, se tu vai olhar a ordem dos bens a penhorar, é a penhora de dinheiro. Bom, a penhora de dinheiro é a penhora mais fácil, é a penhora através do Sisbacen, ou Bacen-Jude, o antigo Bacen-Jude, né? Que é um sistema ligado ao Banco Central. Muito bem, como é que funciona? Em primeiro lugar, o exequente vai pedir, ela também é conhecida por penhora online, ele vai pedir a penhora online. Para tanto, nunca se esqueçam, obrigação de pagar eu tenho que trazer conta atualizada sempre, que envolva o principal, custos, honorários, todas as despesas. O exequente vai apresentar essa conta e vai dar o CPF do executado. De posse do valor atualizado da conta e do CPF, o juiz ele tem uma senha privada que ele vai consultar esse sistema ligado ao Banco Central, vai lançar aquele CPF, vai lançar aquele valor e vai ser então bloqueado num primeiro momento esses valores, caso existentes, nas contas daquele CPF. Bom, esse CPF vale para todo o Brasil, então no momento que é informado o CPF, é para todo o Brasil, vai por dentro do sistema do Banco Central e havendo saldo nessas contas, simplesmente esse saldo ele fica bloqueado em um primeiro momento. Por quê? Porque podem ter valores que sejam impenhoráveis. Então, por exemplo, aposentadoria, salário, num primeiro momento, são valores tidos por impenhoráveis. Por que eu digo num primeiro momento? Porque existem exceções. Por exemplo, se o crédito que estiver em execução for um crédito alimentar, eu posso penhorar salário, não tem problema. Se o salário desse executado superar 50 salários mínimos, eu posso penhorar o excedente, tá? Então, ele fica num primeiro momento bloqueado para ver se o executado tem alguma coisa a opor, porque o juiz não tem como saber, no momento que lança esse CPF no sistema para penhora, para bloqueio, desculpa, não tem como saber se aquilo é salário, se aquilo é pensão alimentícia. Não sabe, é um número ligado a um CPF. Então, cabe ao executado vir e se insurgir contra esse valor, né? Então, a partir daí, quando não houver, então nós temos uma lista lá de bens passíveis de penhora, tá?
no caso, uma ordem colocada. E também nós temos uma lista de bens impenhoráveis, daqueles que não podem ser submetidos à penhora. E eles estão no artigo 833 do CPC, né? Então, tem lá bens inalienáveis, vestuários, vencimentos, conservando essa exceção que eu falei para vocês. Se for, no caso, pensão alimentícia, é possível, né? E se exceder a 50 salários mínimos. Dentro desses bens impenhoráveis, o que se tem? Se tem que a lei traz esses bens como impenhoráveis como uma garantia para o devedor, tá? No entanto, existe um entendimento do STJ, da lavra da ministra Eliana Calmon, tá? E Nancy Andrighi, que trata sobre essa impenhorabilidade trazida no 833, que diz: com exceção à impenhorabilidade de imóvel residencial, é matéria ligada a interesse privado, devendo ser arguída pelo interessado no primeiro momento em que lhe couber falar aos autos sob pena de preclusão. Isso quer dizer o quê? É impenhorável, mas se o executado não disser nada e não se tratar do único imóvel, simplesmente tem-se que ele abriu mão da impenhorabilidade. Perfeitamente possível. E quando eu falo em impenhorabilidade, pessoal, eu tenho que trazer necessariamente a Lei 8009 de 1990. Essa lei, a lei lá dos bens de família, ela traz a questão dos bens impenhoráveis, até o único imóvel pertencente à família, ele é impenhorável. Mas traz também exceções a essa impenhorabilidade. Então, por exemplo, lá no artigo 3º dessa lei, consta lá que os tributos incidentes sobre o imóvel, por exemplo, IPTU, essa impenhorabilidade é afastada. Então, se é uma dívida de IPTU, ainda que seja o único imóvel, ele pode ser penhorado e pode ser levado a leilão e pode ser vendido, tá? Ou pode ser adjudicado pelo credor, que será o ente público, será o município, né? Dívida de empregado trabalhista, dívidas trabalhistas de empregado doméstico ligado àquela residência, também é uma exceção. Eles podem penhorar ainda que seja o único imóvel. E essas exceções, elas vêm todas previstas lá nessa lei 8009 de 90. Bom, essa penhora, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar por auto de penhora ou por termo de penhora. Muito bem, qual é a diferença? O auto de penhora, ele vai ser lavrado pelo oficial de justiça. O termo de penhora, ele vai ser lavrado pelo escrivão dentro da vara. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O termo de penhora, quando o bem que tu tá indicando para penhora, né, que tu é o exequente, tu tem o direito de indicar esse bem. Quando tu tá indicando esse bem para penhora, tu podes simplesmente indicar um imóvel e trazer a matrícula atualizada, né? A certidão do registro de imóveis. Ou tu pode indicar um automóvel e trazer o CRVA, né? Que isso é de fácil obtenção porque esses registros são públicos, tá? Então, se tu trouxeres, no caso, comprovado documentalmente, vai ser lavrado um termo de penhora. Não precisa o oficial de justiça ir até lá buscar um bem penhorável se ele já vem descrito nesses documentos. Então, vai se lavrar um termo de penhora. O auto de penhora é quando o oficial de justiça, de posse do mandado que lhe autoriza a penhora, vai até o endereço do executado e procura tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida. E aí ele lavra lá no momento o auto de penhora, onde ele descreve o bem, ele nomeia o depositário, ele avalia o bem. Então, isso ele lavra e ele se dá com base no 829, parágrafo 1º, combinado com o 838 caput do Código de Processo Civil. Muito bem, a par disso, a questão aquela da ordem de penhora que a gente falou ainda há pouco, tá? Ela vem lá no 835 do CPC. Então lá vocês veem uma ordem de incisos onde tem bens que podem ser penhorados. Essa ordem, pessoal, ela é preferencial, tá? Preferencialmente o móvel antecede ao imóvel, preferencialmente o dinheiro é o primeiro da lista, tá? A questão é o seguinte, essa preferência ela pode ser modificada,
não tem problema nenhum. Se o credor, lembra do princípio do resultado, a execução corre para o credor. Se o credor achar por bem, achar que é mais viável a penhora de um determinado bem que está embaixo na lista em relação ao outro, tudo bem, sem problema nenhum, porque a ordem ela é preferencial, tá? Se se tratar de crédito com garantia real, aquele que tem hipoteca, penhora, anticrese, o bem que tem essa garantia, né? Então, o imóvel, no caso da hipoteca, o móvel, no caso do penhor, né? Nesses casos, se prefere a penhora desses bens que já são dados em garantia para o credor, tá? Se o credor não souber de bem nenhum, não tiver ideia de bem de propriedade do executado, ele vai pedir para expedir um mandado de penhora para que o oficial de justiça vá até a residência do devedor e arrole os bens passíveis de penhora. Muito bem, gente, esse cumprimento desse mandado de oficial de justiça, tu paga custas, o oficial vai até lá e ele arrola uma certidão, os bens passíveis de penhora que estão ali para o credor opinar, ele já pode penhorar alguma coisa, tá? Não tem problema nenhum. Muito bem, se a penhora recair sobre um bem imóvel, tá? Ou um direito real sobre o imóvel, dessa penhora também tem que ser intimado o cônjuge, tá? Nunca esquece. Tem que ser salvo se for casado em regime de separação total de bens. Aí não precisa, tá? Mas em qualquer outro dos regimes tem que intimar um cônjuge. E tem que também, se o bem penhorado ele for indivisível e for penhorado uma cota à parte, tem que intimar também o coproprietário. Como é que seria isso? Pensa assim, 2 irmãos recebem um apartamento de herança, tá? Um dos irmãos tem dívida, o apartamento 50% é dele, ele é coproprietário com o irmão. Muito bem, o credor desse irmão que tem dívida vai e penhora o apartamento. É um bem indivisível, mas o coproprietário ele tem que ser intimado dessa penhora. Como é que fica numa situação dessa? Vão vender o apartamento e dividir o valor. A parte do irmão vai inteira, a parte do devedor vai para o credor na medida, na força do valor da dívida. Existe possibilidade, que a gente vai ver em outra aula também, desse coproprietário adjudicar, ou seja, pagar para o credor essa parte e ficar com bem integral, tá? Mas o bem indivisível não tem como fazer diferente. Bom, que mais que eu tenho para trazer para vocês? É possível, quando eu faço a penhora, é possível eu registrar, eu averbar essa penhora no registro competente. Para que serve essa averbação? Então, se eu penhorei um imóvel, tá? Eu vou lá no registro de imóveis e averbo na matrícula que existe a penhora no processo tal, a dívida é tanto. Isso alerta, tá? Os terceiros, né? Isso é para dar publicidade, para que os terceiros saibam que existe essa penhora. Então, se porventura a criatura resolve vender o bem, o terceiro jamais vai poder alegar boa-fé, né? Além de ser isso, fraude à execução. Se for o único bem que garante, é fraude à execução, tá? Uma coisa importante de ser dita. A questão da execução, ela é tão forte, mas tão forte que ela veio no código, tá? Que já tinha no código anterior, mas a força da execução é tamanha que se o executado fechar as portas da casa, por exemplo, a fim de impedir a entrada do oficial de justiça para penhorar tantos bens quanto bastem a satisfação da dívida, poderá o oficial de justiça comunicar esse fato ao juiz e solicitar a ordem de arrombamento. Então, para vocês verem a gravidade do negócio, não tem como fechar a porta, tem que deixar entrar, tá? Tem ordem judicial para tanto. Então, se for necessário o arrombamento, o oficial de justiça ele vai requisitar a força policial, ele vai lá e vai arrombar mesmo, tá? Para ver o que tem dentro daquele bem, se tem alguma coisa passível. E essa ordem, essa providência toda, ela vem descrita no 846 do CPC. Bom, a partir daí,
algumas coisas importantes. O oficial de justiça, no momento em que faz a penhora, ele tem que avaliar o bem, tá? Aí tu vai dizer assim, tá, mas como é que ele vai avaliar o bem? Bom, aqueles bens comuns têm que ser avaliados. Por exemplo, tabela FIP, automóvel, né? O imóvel, corretor, imobiliária, valor do fato gerador do IPTU, no caso, fato gerador não, a base de cálculo do IPTU, utilizada para cobrar o IPTU, ele vai ter que ter um parâmetro. Existem bens que são de difícil avaliação, aí ele vai poder informar isso e vai ser nomeado um perito para avaliar. Mas a regra é que o oficial de justiça avalie. Não se exige, tá, a questão da avaliação com base no artigo 871. Existem algumas hipóteses ali que elencadas que dispensam essa avaliação. Por exemplo, quando uma parte já avaliar e a outra parte aceitar. Para que mais avaliação? Uma avaliou, a outra aceitou, beleza. Tem um asterisco aqui que daqui a pouco eu falo. Quando se tratar de títulos ou mercadorias que têm cotação em bolsa, tá lá, tá a cotação na bolsa, né? Também os veículos, a questão da tabela FIP, né? Por outro lado, vai ser permitido uma nova avaliação. Então, ele foi feita a avaliação. A rigor é essa avaliação que tem que persistir. E para que é essa avaliação, pessoal? Porque é execução para quantia certa. Eu tenho que saber se aquele bem corresponde àquela dívida, né? Se não tá muito além. Mas a gente tem que lembrar sempre o seguinte: se a dívida for de 10 mil e o devedor só tem um apartamento de 150 mil e não tem outro bem, não tem dinheiro no banco, não tem nada, esse de 150 vai ser piorado, ainda que seja para pagar 10 mil, tá? O que não pode é o devedor se ocultar, pessoal. Então, ainda que seja, aí ele vai entrar com a petição dizendo que o princípio da menor onerosidade não pode penhorar porque é muito díspare o valor. Tu vai como credor dizer, tá legal, e então me dá outro bem, então paga a dívida, que aí eu não penhoro. Mas se não fizer nada, não pode simplesmente sob a alegação que o outro vale muito mais eu não levar isso a penhora. Isso é totalmente fora de cogitação. Bom, a avaliação é permitida uma nova avaliação quando houver uma alegação fundamentada de erro na avaliação anterior feita pelo avaliador. Ou quando se verificar que após a avaliação houve uma majoração ou minoração do valor do bem. Por exemplo, eu penhorei um terreno e a rua não era asfaltada, depois ficou asfaltada. Bom, meu terreno vai valorizar, então a avaliação vai ser maior, tá? Então, ou quando, e aí aquele asterisco que eu falei para vocês, o magistrado tiver fundada dúvida que o valor atribuído ao bem na primeira avaliação não era bem aquele. Então, daqui a pouco, as partes, uma avaliou, outra concordou, daqui a pouco eles estão fazendo uma simulação, uma fraude, não sei. Se o magistrado desconfiar, ele pede uma nova avaliação. E esses casos vêm no 873 do CPC. Bom, a par disso, existe a questão da substituição da penhora, pessoal. Tanto o exequente quanto o executado, eles podem requerer a substituição, mas é isso que eu estava falando agora, ele tem que dar alguma coisa em troca. Não pode simplesmente dizer, está muito avaliado, a dívida é muito pequena, eu não quero. Não tenho o que querer, né? Eu tenho que dizer, olha, foi penhorado o automóvel, o terreno tem o mesmo valor que o automóvel, dá para trocar? Então, eu posso pedir uma substituição e eu posso aqui alegar o princípio da menor onerosidade do executado, perfeitamente. Olha, tá muito oneroso, o carro ele passeia com a família no final de semana, vai para férias e aquele terreno tá lá parado. Vale a mesma coisa, dá para trocar? É possível, é uma substituição e o exequente, ele só vai poder se opor a essa substituição por algo fundamentado também, porque a gente não pode esquecer uma coisa. Execução não é vingança, tá? Então, eu quero me vingar do outro, azar dele. Não é isso. É para satisfação da dívida, ponto. Não tem que ter excessos, tá? Se for, então, requerida essa substituição da penhora, com todos os fundamentos, né, vai ser ouvido o exequente e se ele não tiver nenhum fundamento em contrário,
vai ser deferida com toda certeza essa substituição, tá? Bom, além disso, existe uma possibilidade de redução e de ampliação da penhora. Então, eu penhorei um bem, mas ele ficou muito aquém da dívida. Eu posso penhorar um outro bem para equivaler. Ou, daqui a pouco, eu penhorei, imagina assim, penhorei um campo, tá? Tem 100 hectares, mas 50 hectares me são suficientes para pagar a dívida. Eu posso diminuir essa penhora, não tem problema nenhum. Eu reduzo para penhorar só 50 hectares, mas é viável. Eu posso dividir esse campo, posso vender, né? Eu tenho que pensar na viabilidade, porque não pode o credor ficar esperando e nada acontecer. Uma outra coisa importante de trazer, gente, se for penhorar bem de fácil depreciação, né? Então, eu penhorei a safra de tomates, sei lá, vai apodrecer, né? Se eu não vender, complicado. Então, esses bens de fácil depreciação, eles podem ser pedido a alienação antecipada, tá? E essa alienação antecipada vem lá no 852, né? Então, os bens penhorados foram configurados, então, uma situação de urgência. Aqui eu posso colocar bens de fácil depreciação, e inclusive o rol do 852, no inciso 1º, ele traz os veículos automotores. Então, se eu penhorar um automóvel, pensa assim, o automóvel ano de 2018, daqui 5 anos vai valer muito menos. Então, eu vou perder a garantia. Então, eu posso pedir alienação antecipada? Posso, tá? Porque aquele bem, ele vai perdendo valor à medida que os anos passam, certo? Então, outra coisa, se eu penhoro, por exemplo, uma loja, tá? Eu penhoro os sapatos, eu penhoro o estoque da loja. Gente, sobretudo mulher, né, gurias? Prestem atenção. Quem é a mulher que vai comprar um sapato fora da moda? Explica. Nunca, né? Não tem condições. Ou tu vende naquela temporada, ou tu não vende mais. Então, são bens de fácil depreciação. Eles podem ser submetidos a uma alienação antecipada, né? Então, quanto a isso, claro, tem que ser uma oitiva das partes. Todo mundo tem que falar, tem que ter a questão do princípio da não surpresa, mas pode ser vendido. E se esse bem for vendido antecipadamente, claro, o dinheiro não vai direto para o credor, porque ainda está se discutindo, ainda está andando o processo. Então, esse dinheiro ele vai ficar depositado em juízo para, no final, se ele for o vencedor, de fato, ele pede um alvará para levantamento. Pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre penhora, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem ok aqui embaixo, se inscrevam no canal, convida alguém para vir seguir o canal aqui com a gente, que eu fico muito feliz com a companhia. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou tentar resolver. Um grande beijo e fiquem bem.